dia! Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2014, 10 horas da manhã, e nós estamos aqui ao vivo no estúdio da TV Cresce para mais um Cresce Esclarece. E o nosso convidado de hoje, ele já esteve conosco na semana passada e ele vai voltar a tratar do mesmo tema, porque realmente os nossos internautas sentiram algumas dificuldades, nos enviaram várias perguntas durante a semana. Então nós convidamos novamente o professor Júlio César Sanches, que ele é advogado, especialista em direito civil e processual, direito do trabalho e direito laboral. Júlio, seja muito bem-vindo aqui nos nossos estúdios novamente, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia Sônia, é um prazer estar novamente aqui. E vamos lá, vamos tirar essas dúvidas aí do pessoal, a intenção é ajudar. Vamos lembrar os internautas que ainda não enviaram perguntas, que as perguntas já estão, o nosso e-mail já está aberto, as perguntas já estão recebendo, já estamos recebendo, o tema de hoje é os honorários da corretagem e entendimento do Poder Judiciário, e a nossa linha está aberta. Quem estiver assistindo pode enviar sua pergunta pelo e-mail na TV Cresce. Júlio, a gente vai começar falando qual que é o entendimento da Justiça quando um corretor que tem exclusividade de venda, ele apresenta ao interessado, o vendedor do imóvel, e após uns 6, 12 meses, o negócio é efetivado sem a presença do profissional. Qual que é o entendimento da Justiça? Bom, Sônia, é interessante, na verdade não está pacificado isso. Nós temos, de um lado, nós temos o Código Civil, que protege o corretor nesse sentido. Então, quando o corretor ele tem a exclusividade, e o negócio vem a ser concretizado por fora, né, pelas partes, até por uma má-fé das partes, nasce o direito pelo Código Civil do corretor cobrar essa comissão, sim. Então tem esse respaldo. Na prática, o entendimento não é pacificado nesse sentido. Na prática, a juizada, né, os desembargadores vêm entendendo o quê? Que o corretor só ganha quando ele finaliza o negócio. É uma atividade fim, não meio. Então ele só vai ganhar quando ele finaliza o negócio. Na verdade, é complicado esse entendimento, né? Porque o corretor trabalha, mesmo que ele não tenha finalizado, ele apresentou o imóvel, né? Ele foi o responsável pela intermediação, né? Concordo. Na verdade, o corretor, quando ele participa da negociação, da captação e tem um contrato em mãos de exclusividade, isso deveria ser respeitado. Mas, infelizmente, o entendimento ainda não é, da Justiça ainda não é pacificado nesse sentido. Eu acredito sim em uma boa tese que os advogados, os corretores possam criar para reverter esse quadro, mesmo porque o respaldo está dentro do Código Civil, né? O corretor tem a exclusividade, as partes, comprador e vendedor, faz um negócio por fora, nasce o direito de cobrar essa comissão. Nasce sim, tem esse direito respaldado no Código Civil. Uhum. Bom, a gente tem aqui uma primeira pergunta de uma internauta, a Luciane Torres de Jacareí. Muito bom dia, Luciane, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. E ela quer saber o seguinte: qual a maneira mais rápida de receber uma comissão imobiliária devida? A venda foi concluída através do financiamento com a Caixa, o vendedor recebeu e não pagou o corretor, ela diz que tem um contrato de prestação de serviço assinado e reconhecido firma. Ela deve entrar no juizado de pequenas causas? A dica que eu passo, Sônia, na verdade a todos os colegas que nos assistem, realmente é essa: corra atrás dos seus direitos. O que é importante você ter em mente? A justiça é morosa, não tem jeito, ela é demorada, né? Então isso vai depender muito do fórum, da competência, o local, o tipo de processo, se é o rito juizado especial civil, se é o rito ordinário, isso vai depender também em virtude do valor da causa. Então a questão é muito mais complexa, então não tem como a gente falar um período de acordo, um período correto. A justiça hoje, qualquer processo mais simples, ele vai demorar em torno de 6 meses até 1 ano e meio, então isso é difícil mesmo. O importante sim é o corretor ter todos os atos iniciais feitos de maneira correta para que ele possa ter uma chance, né, de vitória quando entrar na justiça. Autorização de serviço, auto de vistoria, e-mails que comprovam que ele negociou, né, com o cliente, ele fez a junção do comprador e vendedor. Isso é importante deixar claro. Quanto tempo, em média, demora uma ação dessa? Uma ação hoje de comissão de honorários corretores, entre outras ações, por mais simples que seja, ela demora em torno de 6 meses até 1 ano e meio, 2 anos. Então a justiça, infelizmente, em virtude da grande demanda de ações, está demorada assim. Então, na verdade, por isso é importante você amarrar bem o seu cliente, para que se tiver realmente que entrar com uma ação, ingressar com uma ação para cobrar os seus honorários, pelo menos você está respaldado em termos de documentação. E facilita muito a sua vida num processo no litígio, né? Uhum, perfeito. Muitos corretores nos questionam com relação à tecla SAT, né?
a taxa SAT, desculpa. É legal o corretor cobrar, mesmo que não seja claro, que não fique claro os honorários do comprador? Essa questão de honorário, o que é importante a gente vincular, né? O Código Civil é bem claro nesse sentido. O corretor, quem paga o corretor? Quem o contrata. Então, normalmente, quem paga o corretor, no caso da venda e compra e venda, o vendedor. Então, quem contrata o corretor é quem paga o corretor. Existe uma discussão em relação às construtoras, incorporadoras. Por quê? Porque quem contratou o corretor foi a incorporadora, foi a construtora. No momento da negociação ali, naquele stand de venda, o que acontece? A corretora tenta empurrar isso para o consumidor que vai comprar esse bem, esse apartamento, né? E, na verdade, isso é abusivo. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, não permite isso. Então, quem paga o corretor? Quem o contrata. Isso é o correto. Tá. O nosso colega Márcio Bilico, de São Paulo, ele nos faz uma pergunta mais direta ao Cresce, né? Mas eu gostaria que você também fizesse um comentário a esse respeito. Ele pergunta a respeito de sites, cita até exemplos de sites em que incentivam a compra do imóvel direto com o proprietário. Como é que a justiça vê isso? Ela não está prejudicando a atividade do corretor? Na verdade, isso é comum. Acho que em todas as profissões não tem jeito, né? Temos o exemplo do advogado. O advogado existe o jus postulante, onde o sujeito até 20 salários mínimos não precisa contratar o advogado, ele vai direto no juizado especial civil, o antigo pequenas causas. Isso acontece também na justiça do trabalho, também o sujeito não precisa de advogado. Com a corretagem não é diferente, não tem jeito. É importante a gente deixar claro que o corretor tem que passar segurança. Por isso a tendência que o corretor frequente palestras, cursos, para aumentar esse conhecimento e também aumentar o nível do corretor, para que a população tenha em mente que contratar um corretor dará segurança ao negócio, né? Isso é importante deixar claro, porque tem que partir do cliente, não tem jeito. Se ele quiser vender sozinho, é um direito que ele tem, o imóvel dele, né? Então não teria nenhum prejuízo nesse sentido, algo errado, má fé. Isso é um direito que ele tem. Então o importante é o quê? Levantar a categoria do corretor para que o corretor realmente seja uma pessoa procurada pelo cliente para dar segurança ao negócio, credibilidade jurídica, né, ao negócio. Quer dizer, na verdade, o corretor tem que se garantir, tem que garantir a assistência que ele está fornecendo ao cliente, para que o cliente também tenha segurança de que o melhor negócio só vai ser feito através de um corretor, de um profissional, não é isso? É isso mesmo, Sônia. Na verdade, o corretor ele tem que demonstrar cada vez mais, como já demonstra, mas entendo que tem que demonstrar cada vez mais que contratar o corretor é segurança jurídica, é segurança de um bom negócio. E aí sim tranquilizar o seu cliente. É assim que ele deve vender o seu peixe, né? Agora, não tem jeito. Se o cliente optar em fazer o negócio sozinho, direto com o proprietário, não tem o que fazer, porque realmente o imóvel é do sujeito, ele é com o proprietário e cabe ele os direitos e deveres, né? Tá ok. O Maurício Pereira, nosso colega de Mogi das Cruzes, manda a seguinte pergunta. Se um corretor apresentou um imóvel, mas não deu andamento à negociação, então o cliente procurou outro corretor para finalizar. Quem é que tem o direito à comissão? Como é que a justiça vê essa questão? Essa questão é bem complexa mesmo. Então, um corretor ele inicia o ato. O que seria esse iniciar o ato? Apresentar comprador e vendedor. A partir do momento que ele apresentou comprador e vendedor, se o negócio for finalizado, nasce o direito da comissão. Então, se ele apresentou comprador e vendedor e o negócio foi fechado lá na frente, apareceu um outro corretor para dar essa assessoria no fechamento, nasce o direito. Então, cabe essa ação. A partir do momento que ele apresenta as partes, o autor e o réu, né, vamos dizer assim, ou comprador, vendedor, nasce o direito da comissão. Fechou o negócio, foi ele que apresentou, nós temos em mãos os requisitos para a cobrança de corretagem. Então, cabe sim essa cobrança. E aí a parte, se perdendo a ação, ela que se vira com outro corretor. Aí ela vai pagar 2 comissões, dependendo do caso. Mas é importante deixar claro que se o corretor apresentou, fez a junção dos clientes e também finalizou o negócio, nasce o direito de comissão. O Hernani Tinoco de São Paulo nos manda a seguinte pergunta. Foi feito o negócio, assinado o contrato de compra e venda. Na hora do pagamento, o comprador não conseguiu o financiamento bancário, o qual ele havia assegurado que já possuía. O corretor tem direito à comissão? Sim, na verdade, como que funciona? Isso é respaldado também no Código Civil. Então, o Código Civil ele preza o quê? Num negócio, na desistência, o que ocorrerá? O comprador, ele perderá, no caso, o comprador ele perderá o sinal, né? E o vendedor, no caso, se desistir, ele tem que restituir em dobro. Então, isso prevalece, está no Código Civil. Se ocorreu isso, por algum motivo houve a desistência de uma parte ou outra, nasce o direito da comissão. O corretor fechou o negócio. E aí o corretor vai ter a comissão sobre o valor do sinal, sobre o valor que foi pago.
ou devolvido em dobro. Então, tem direito a essa comissão, sim. Perfeito. Numa locação de imóvel, o corretor pode cobrar honorário ou taxa de cadastro do locatário? Cuidado com isso, hein, Sônia? É importante informar nossos colegas que nos assistem. O corretor, quando cabe comissão ao corretor? Quando cabe honorários ao corretor. O corretor ele vai ganhar os seus honorários quando ele pratica o ato de vender, comprar, alugar, administrar. Essa ficha cadastral, a Justiça reconhece que é um abuso, né? Principalmente o Código de Defesa do Consumidor. Não pode ser cobrado. O corretor ele pode sim cobrar as custas de certidões, uma despesa que ele teve, mas ele não pode cobrar uma ficha cadastral. Isso não tem fundamento, isso é enriquecimento ilícito que nós falamos nas aulas, né? Então toma cuidado nesse sentido. Tem que ganhar sua comissão quando existe um ato de compra e venda, um ato de administração daquele bem, uma alocação, ou cobrar as custas, certidões, documentos, aí tudo bem. Mas a ficha cadastral, fica esperto com isso, não se envolva em encrenca, tenha sucesso na sua profissão. Então é uma boa dica que o Júlio está nos dando aqui a todos os colegas, para tomarem cuidado, porque muitas vezes o corretor pensa que está fazendo uma coisa lícita, né, uma coisa legal, e pode estar incorrendo num erro grave, né? Ok. O corretor faz um contrato de prestação de serviço com percentual de 6% para a busca de imóveis a um determinado cliente. Aí ele localiza o imóvel, pega a autorização de venda e cobra 6% de honorários, ou seja, cobra das duas partes. E uma das partes não concorda e não paga o corretor, que entra com uma ação de cobrança. Qual que é o entendimento do judiciário? Essa pergunta realmente é muito oportuna. O que é importante? O corretor, ele ganha de quem? De quem o contrata, a gente já conversou sobre isso. Não pode o corretor, como o advogado, o contador, profissionais liberais, não pode agir com má fé, tem que agir com transparência. Então, nessa situação, se cobrou dos dois, comprador e vendedor, está errado. Litigância de má fé. Enriquecimento ilícito. Não pode acontecer isso. O que poderia acontecer é uma situação onde um comprador te contrata para procurar um imóvel. Aí dentro da sua carteira, você acaba oferecendo esse imóvel e ele gosta do imóvel e fecha o negócio. Então você vai ganhar dos dois lados. Mas é diferente, você tem um contrato com o comprador e um contrato com o vendedor. Agora você não pode forçar essa situação, porque aí existe a má fé e a falta de transparência. E aí realmente você vai perder essa ação e vai ter problemas em relação a isso. Não só civil, que nós já falamos sobre a responsabilidade civil, mas também uma responsabilidade talvez criminal. Tome cuidado com isso. Ok. O nosso colega Hernando Tinoco, ele coloca mais uma situação aqui para a gente, Júlio, para você analisar. Ele diz que atendeu um cliente durante 6 meses, apresentou vários imóveis e um imóvel especial havia a presença do proprietário. Depois, esse mesmo cliente foi ao referido imóvel na presença do mesmo proprietário e fechou o negócio com outro corretor com uma diferença de preço inferior a 5%. Ele pergunta se ainda teria direito à sua comissão, uma vez que o proprietário diz ter desistido da venda na mesma época em que fechou o negócio com outro corretor. Por isso está a importância aí, o colega que nos assiste, o amigo que nos assiste, o amigo e amiga, faça os atos iniciais de forma adequada. O que são esses atos iniciais? Autorização de serviço ou declaração de trabalho, contrato de prestação de serviço, auto de vistoria, mande e-mail para o seu cliente, amarre as provas. Outra coisa, levou o cliente para ver aquele imóvel numa compra, numa locação, tem que assinar aquela folha de visita, isso também é prova. Você amarrando esses meios de prova, se amanhã depois acontecer esse fato, você terá a chance, uma grande chance de vitória, de conseguir êxito na justiça. Então tome cuidado com os atos iniciais. Se você não praticou os atos iniciais de forma adequada, você terá problema. Numa situação dessa, se você tem tudo documentado, fica mais fácil. Porque o que aconteceu? Quem apresentou o comprador e vendedor foi você. Se você apresentou o comprador e vendedor e o negócio foi concluído, não importa que no curso de prazo, né, foi posterior a um longo período, não faz mal. Você que apresentou, se foi concluído, cabe direito à sua comissão. Né? Fique atento a isso. Faça os atos iniciais, não esqueça. Aí você terá sucesso aí para receber sua comissão. Ele diz aqui na pergunta, até ele comenta que ele tem os e-mails comprovando a troca de e-mails entre o cliente dele e ele, né? Isso ajuda na justiça? Quando você tem um e-mail, você consegue comprovar só com o e-mail ou você precisa ter um contrato assinado? O que exatamente é aconselhável para o corretor fazer? Nós tivemos a oportunidade de ministrar alguns processos nesse sentido, nós ganhamos algumas ações só com e-mail. E-mail hoje é considerado um ótimo meio de prova, né? Mas é importante ter em mente, você corretor, corretora, para que você tenha sucesso e tranquilidade no seu labor,
você tem que ter essa autorização de trabalho ou contrato de prestação de serviço. Não precisa ser aquele contrato para assustar o seu cliente com 10 folhas. Não precisa. Um contrato simples, com apenas uma folha, que tenha testemunho. O Cresce, no site do Cresce, no portal, tem vários, né, modelos adequados. Usufrua disso, porque sem autorização de serviço fica mais difícil de você receber essa comissão. Além de você estar praticando uma infração disciplinar junto ao Cresce, porque o Cresce orienta você, corretor, a só trabalhar para o cliente, compra e venda, locação, com uma autorização de serviço. Isso é normal. Você precisa ter autorização para exercer aquele trabalho, né? Então isso vai te ajudar muito. O e-mail ajuda sim, já é um meio de prova como testemunha, entre outros. Mas a autorização é fundamental para o seu sucesso no recebimento dos honorários, tá? Mais um e-mail chegando aqui de um nosso colega de Jundiaí, o José Rui. Ele diz que ele foi contratado por uma construtora para abrir uma negociação com o proprietário de uma área para loteamento. O construtor tinha o nome e o telefone do proprietário, ele fez o contato e começou a negociação de permuta no local. No meio da negociação, o construtor informou que a comissão que ele teria que receber do proprietário. O proprietário, por sua vez, não concordou com isso. Eles fizeram a negociação, assinaram um contrato de parceria e nenhum dos dois quer pagar o corretor. Qual o caminho que ele deve seguir para receber o que tem de direito? O corretor, a corretora tem que ter em mente quem paga o profissional, quem o contrata. Então, se uma imobiliária contratou um corretor pessoa física, ou uma construtora, uma incorporadora, é ela que deve te remunerar. Então, a regra é essa. Salvo se você tem um contrato com o comprador. Mas quem paga é quem contrata. Então, nesse caso, quem te contratou? Foi a construtora? Cabe à construtora te pagar a comissão. Se você entrar numa ação, um litígio, você terá isso nesse sentido. Isso é pacificado, sim. Quem contrata, quem deve pagar. Ok. A gente vai falar um pouquinho agora, Júlio, sobre o Código Civil. O Código Civil, ele, depois que ele sofreu as alterações, ele incluiu capítulos que falam especificamente da corretagem, correto? Correto. São os artigos do 724, especialmente, em diante, né, que tratam, nesse sentido, da atividade do corretor. O artigo 724, por exemplo, ele diz que a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, ela será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ótimo, excelente. Então, o Código Civil realmente ele traz um respaldo para a profissão, mas é importante, nesse artigo, inclusive, ele já existe uma regulamentação. Na verdade, a Lei 6.530, ela traz essa tabela, essa regulamentação dos honorários do corretor. Então, na verdade, não fica aberto, né? Não fica entre as partes que vão negociar. Cabe o quê? Cabe a tabela do Cresce, tem que ser respeitado o valor mínimo. Então, esse artigo ele vem trazer essa informação, mas é importante você juntar a lei, porque, na verdade, ela regulamenta isso, principalmente em São Paulo e outras regiões, né? É muito importante o corretor ter em mente que a tabela é o oficial, é o que o Cresce recomenda, né, que seja utilizado, né? É isso mesmo, isso acontece também com o advogado, né? Existe um mínimo e tem que ser respeitado, senão também você está cometendo uma infração ética nesse sentido. Muito cuidado, viu, colegas? Tem mais uma pergunta aqui da Márcia, colega nossa, que diz o seguinte: quando há permuta mais diferença em dinheiro, como é que funciona a comissão? Na permuta, aí sim, demonstra boa-fé. Na permuta, sim, você vai ganhar dos dois lados, né? A comissão de corretagem, porque houve uma troca. E aí sim existe uma transparência, uma boa-fé nesse negócio. Diferentemente de você cobrar do comprador e vendedor, aí é uma outra questão. Na permuta, sim. Então você pode ganhar comissão entre os dois. E até fazer um acordo entre as partes, que a gente chama no direito de pactação servana, né? É um acordo entre as partes. Então, na permuta, sim, cabe você ganhar a comissão dos dois lados, porque existe uma troca. Aí tudo bem, existe a boa-fé. E não há problema nenhum? Nesse sentido, não. Na permuta, a justiça entende que existe uma boa-fé, existe uma bilateralidade de cobrança. Então, não tem problema nesse sentido. Ok. A Márcia também pergunta o seguinte: quais são as responsabilidades financeiras do corretor em relação a um imóvel locado e quando é pago 10% para administração por parte do corretor? Isso é uma questão que a gente vai procurar nesse sentido. Por quê? O corretor tem que deixar bem claro ao seu cliente que ele é corretor e não é seguro. Não é um seguro. Então, se o inquilino deixa de pagar o aluguel, ele não é obrigado a assumir esse risco. Ele não pode agir com negligência, imprudência e imperícia.
Então, o que é importante na administração e muito cuidar na administração? Nós sabemos que tem muitos colegas que adoram fazer administração porque realmente é garantido, né? Você tem uma boa carteira, você vai ter um valor mensal garantido. Então, muita gente trabalha nesse sentido. Mas eu costumo dizer que a administração, ela é arriscada. Então, você tem que tomar muito cuidado. E como que você vai tomar esse cuidado? Faça autorização de trabalho, auto de vistoria, tire todas as certidões. A certidão é para você, esse dossiê você tem que guardar com carinho. Você vai entregar para os clientes? Sim, mas guarde com você. Você tem que provar naquele momento que o cliente era um bom pagador, estava hábil a fazer o negócio. Não está com o nome no SPC, Serasa, não tem ações de cobrança, não tem ações criminais. Se amanhã ou depois ele se torna um mau pagador, aí é diferente. O corretor não tem uma bola de cristal para adivinhar, né, que aquele sujeito se tornará um mau pagador. Mas naquele momento que você concretiza o negócio, você tem a prova que ele era um bom pagador. Se amanhã ou depois ele deixa de ser um bom cliente, aí é um outro problema. Pelo menos para você, você não vai assumir essa responsabilidade. Você provou que ele era um bom cliente na época. Então fique atento, né, na administração e locação. Fique esperto, hein? Para não sobrar para você. Na verdade, a gente aconselha que o corretor, aquela velha história, né? O que é combinado antes não fica caro depois, não é verdade? Verdade, é isso mesmo. Voltando ao Código Civil, a gente tem o artigo 725, que trata da remuneração também da corretagem. Ele diz que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Então, o que significa isso, Júlio? Esse artigo ele é simples, mas objetivo. Ele fecha o que a gente acabou até de conversar um pouquinho agora. Então, o que acontece? O corretor ele é uma atividade fim, não meio, diferentemente do advogado. O advogado, quando é contratado, ele é contratado para usar as ferramentas adequadas para tentar chegar no objetivo. Então, uma atividade meio e não fim. O corretor já é diferente, uma atividade fim e não meio. E é onde eu quero chegar com esse exemplo. Então, o corretor fechou o negócio, nasce o direito da comissão. Se ocorrer um arrependimento, uma desistência, ele cabe, sim, o direito de receber a comissão. Então, na verdade, ele vai receber em cima do valor. Se for comprador desistir, vai perder o sinal. Se for vendedor desistir, vai devolver em dobro. Então, cabe a ele receber a sua comissão em cima do valor que foi de proveito ao vendedor ou ao comprador. Então, esse artigo ele é bem claro, bem objetivo nesse sentido. Então, vendeu, concretizou o negócio, locou, nasce o direito da comissão, ele vai receber. Mesmo com um arrependimento posterior das partes, ele tem direito a receber. Na verdade, é muito complicado para quem está negociando, para as partes que estão interessadas, compreender essa questão, não é verdade? É difícil. Na hora do vamos ver ali, o cliente não aceita, né? Ele não aceita nem perder em dobro ou devolver, ele não aceita, ninguém quer perder. E muito menos o corretor no meio do caminho falar que você ainda vai receber uma comissão em um negócio que não deu certo. Mas é importante você deixar claro que a justiça entende, né, nesse sentido, e realmente pacificado, está fundamentado no Código Civil. E aí é uma outra questão, né? Com certeza a parte que existe e vai perder algum valor, ela vai fazer um maior escândalo, vai buscar a justiça, vai fazer reclamação do corretor, até não cresce. Então, o profissional liberado tem que estar acostumado com isso, não tem jeito, não dá para ter medo, né? Se você está fazendo a coisa certa, com boa fé, transparência, você tem que lutar pelos seus direitos, porque não tem jeito, é uma profissão que você está exposto ao risco, né? Uhum. No artigo 726 do Código Civil, ele diz o seguinte: iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas, se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Essa é uma outra questão, né, Júlio? Outra questão. Olha que interessante, nós temos esse fundamento no Código Civil, o CRES defende muito esse ato de exclusividade de forma correta, também acredito que isso é muito importante, funciona muito em outros países, né? Tem que funcionar no Brasil também, mas a exclusividade na justiça também não está pacificado, ainda existe aí, vamos dizer assim, cada um pensa de um jeito. Na região de São Paulo, esse artigo ele vem sendo defendido, então o sujeito, o corretor, ele tem a exclusividade, uma assinatura, isso está no auto de vistoria, realmente vai conseguir êxito se amanhã depois o negócio é fechado diretamente com o proprietário. Fugir um pouquinho de São Paulo, pegar outras regiões ali, o entendimento é outro. O juiz vem entendendo que o corretor só ganha se vender, só ganha se locar. Atividade fim, né, não meio. Então, existe uma grande discussão. Mas o importante, se acontecer isso, você já tem um fundamento dentro do código, né? Então, dá para você correr atrás dos seus direitos, sim. Não vai existir um pedido absurdo aí nesse sentido, não. Então tem que brigar pelos seus direitos. Agora, independente do fórum que cair, você está lutando, você está correndo atrás dos seus direitos. Mas é importante você saber que não é pacificado. Se dependendo do fórum que cair essa ação, esse tipo de ação, provavelmente você não vai ter êxito.
Então toma muito cuidado. Mesmo com a garantia do Código Civil, é complicado. Tem juízes que entendem de uma maneira diferente. Se o juiz, né, o desembargador, o ministro levar para o outro lado, ele ter em mente mais o Código de Defesa do Consumidor, ele vai entender que isso é abusivo, né, que isso para o consumidor é abusivo. Ele mesmo vendeu o imóvel, não foi o corretor que foi o elo de ligação entre as partes. Então, se ele tiver um entendimento mais voltado ao Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, aí o corretor está perdido. Agora, se for um juiz que tem um entendimento, utiliza as teses mais do Código Civil, aí sim, realmente ele terá vantagem nesse sentido. Então, depende muito de onde cair, depende muito da fundamentação do advogado. Uhum. O Alain Mancini, de Praia Grande, ele manda uma pergunta para você, Júlio. Ele diz que se o cliente não conseguir o crédito bancário por qualquer motivo, ele quer saber se a comissão ainda é devida. Sim, ainda é devida. Na verdade, a partir do momento que existe a proposta, o aceite, toda aquela formalização correta, e o corretor fechou o negócio, as partes fecharam o negócio, se por algum vício, né, o financiamento não foi aprovado, algo nesse sentido, existe o direito à comissão, sim. Fechou o negócio, nasce o direito da comissão. Por isso quem compra, o consumidor, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se não tiver em mente que o negócio não vai ser, o financiamento não vai ser aprovado, está com o nome sujo, alguma coisa der errado, ele vai perder a comissão. Então ele perde e perde mesmo. Ok. E o Hernani Tinoco manda mais uma pergunta para você, Júlio. Em um contrato de administração de aluguel, sem cláusula de penalidade para quem desejar interrompê-lo, é preciso de distrato formal? O simples comunicado via AR ou e-mail não pode configurar esse distrato? O correto é sempre preencher os requisitos, né? Nessas questões contratuais, é importante sim mandar a notificação, isso é válido, é muito válido, mas se você tiver a oportunidade de fazer esse documento de distrato, a coisa fica mais bem feita, fica com mais boa fé. Pense assim, você para ter sucesso na sua profissão, o corretor ele tem que mostrar sempre transparência e boa fé. Então, hoje em dia não dá para confiar no bigode, né? Então, tem que pôr no papel, tudo que foi combinado tem que colocar no papel, para você não ter problema. Então, nesse sentido, eu oriento sim fazer a notificação e também o documento de extrato. Ok, eu queria que você comentasse agora, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, eu queria que você comentasse o artigo 727 do Código Civil. Ele diz que se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Esse artigo ele é sensacional, né, para a profissão. Por quê? Porque o sujeito, o comprador e vendedor, se agirem de má fé e for você que realmente você, corretora que apresentou, foi o elo de ligação entre os dois, cabe sim a comissão. Então amanhã ou depois o negócio foi fechado por fora, como que você vai provar isso? Numa matrícula, né? No ato de transferência do vendedor para o comprador. Com essa prova, mais as suas provas que você foi contratado para exercer o trabalho de corretagem, você fecha o ciclo e aí tem grande chance de ganhar essa ação. Então cabe sim essa comissão e tem que ser cobrada porque o público, né, como o advogado, o contador, as nossas profissões merecem respeito e a do corretor também. Então a gente tem que buscar esse respeito. Agir de má fé com a nossa profissão, tem que correr atrás dos seus direitos para que o pessoal realmente, né, os consumidores, tenham respeito pela categoria. Então tem que fazer isso sim. Eu quero agradecer agora as cidades que estão nos prestigiando nessa manhã de sexta-feira: Araçatuba, Atibaia, Barueri, Birigui, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Serquilho, Hortolândia, Indaiatuba, Itaquaquecetuba, Jaú, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Osasco, Praia Grande, Ribeirão Preto, Santa Bárbara, Santos, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, Tambaú, Taubaté, Uberaba, em Minas Gerais e Várzea Paulista. Muito obrigada pela audiência, são todos bem-vindos aqui na nossa casa na sexta-feira e vocês que nos acolhem aí toda sexta-feira, né? E uma última pergunta de um colega, antes da gente finalizar. O Rafael Santos nos manda a pergunta seguinte: fiz uma venda e o valor da comissão era de 40 mil, fiz por 35 mil. Por ser um valor alto, dei um desconto. Tá errado isso? Olha, o contrato é pacta sunt servanda, é um acordo entre as partes. Então depende muito do seu cliente, da forma de você trabalhar. O que eu oriento, valoriza os seus trabalhos, né? Então a comissão é alta ou é baixa, o que é combinado não fica caro, né, Sônia? Então oriento você, o desconto é bom, você quer ganhar o cliente, depende de cada situação, cada um é cada um, né?
mas respeite sempre a tabela do Cresce, né? Mostre que você é um bom profissional. Sônia, eu vou deixar o e-mail aqui para o pessoal. Por favor. Então, quem precisar, nosso vínculo aqui está aberto aqui para outras perguntas, então é julio.professor.direito@gmail.com. Pode mandar perguntas, prometo responder as perguntas. Não com tanta celeridade, normalmente tem muita pergunta lá, mas sempre respondo, hein? Pode contar comigo. Você pode repetir mais uma vez, Júlio? julio.professor.direito@gmail.com. Pode mandar e-mail lá com perguntas lá, com certeza eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a presença do Júlio aqui conosco e já se colocou à disposição dos colegas para responder todas as perguntas. Na semana que vem estaremos de volta. O tema da semana que vem é um tema extremamente importante, é imposto de renda. Vamos ficar ligados, vamos ganhar boas dicas, porque a declaração, o período de entrega da declaração já está chegando, né? E queria abrir o espaço agora, Júlio, para você fazer suas considerações finais. Então, faça tudo com transparência, né? Você quer ter sucesso na sua profissão? Haja com transparência e boa fé, que tudo vai dar certo. Atos iniciais são os mais importantes, faça os atos iniciais, tá bem? Tire todas as certidões, não coma a bola, aí você terá sucesso. A má fé existe. Se ocorrer de você pegar um cliente que está com má fé, quer agir, né, de uma forma negativa contra você, se você está respaldado da boa fé e da transparência, cumpriu todos os atos corretamente, você não tem que esquentar a cabeça, porque aí com certeza na justiça você vai conseguir êxito aí. Então, boa sorte e sucesso na sua profissão, tá bem? É isso aí, meus amigos. Uma excelente dica, uma excelente sexta-feira, bom carnaval e a semana que vem a gente está de volta.